Contando História, senhoras e senhores, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Eu sei que eu estou há muito tempo sem postar vídeo. Vem galera, cadê os vídeos do canal, que não sei o que. Eu sei disso, porém, estou de volta, claro. Vou postar os vídeos à medida que eu puder ir postando, porque a rotina é corrida. Mas a função do Contando História vai ser sempre essa: ajudar quem precisa. Você que está aí fazendo concurso público, você que está aí estudando para o vestibular, já começou, né? Fevereiro, final de fevereiro, sei que tem carnaval, mas tem que começar a estudar. Ou você que só quer um conhecimento extra, só quer saber um pouco mais, se informar um pouco melhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas não esquece, pelo amor de Deus, dá o like, dá o joinha, ajuda a impulsionar o canal, compartilha nas suas redes sociais. E é isso, galera. Vamos começar, porque o assunto é um tema, assim, que é um tema extenso, porém eu vou tentar resumir da melhor forma. Isso aqui é mais para você ter um panorama geral sobre o assunto, e aí depois você aprofundar com o seu professor, com a sua professora, enfim, você que está estudando aí. Bem, eu vou falar de redemocratização no Brasil pós-ditadura militar. Bem, nós vivemos uma ditadura militar entre 64 e 85. Todo mundo sabe disso. Mas o Brasil voltou a ter as suas instituições democráticas, o povo voltou a ter o poder de escolher seu presidente. Como se deu esse processo? É o que eu vou explicar agora para os senhores e para as senhoras. Muito bem. 64 tem o início da ditadura militar. Ao longo do tempo, o governo militar, o regime militar, ele se torna mais repressivo, principalmente ali entre 1968 e 1974, a gente tem o auge dessa repressão do Estado, em que eu tenho aumento das torturas, das mortes, das prisões políticas. Porém, em 1974, o general Ernesto Geisel, que mesmo sendo general da abertura política, que eu vou falar daqui a pouco, era um general. Era autoritário. Mas ele planta a sementinha do início da redemocratização no Brasil. Porque o presidente Geisel, em 1974, ele começa um processo de abertura política. Abertura política porque você não podia escolher quase ninguém para te representar. Eram as chamadas eleições indiretas. Para presidente não podia escolher, para governador não podia escolher, prefeitos de grandes cidades não podia escolher. Então, não se vivia uma democracia. E o presidente Geisel entendeu que era necessário uma abertura política. Ah, mas a abertura política, então, a partir desse momento, todo mundo começou a votar para presidente? Claro que não. Porque o lema da abertura política do presidente Geisel era uma abertura lenta, gradual e segura. Por quê? Os militares precisavam manter o controle do poder. Se eles dão uma abertura de uma maneira muito extensa, eles iam perder todo o controle. E vocês vão ver ao longo do tempo que à medida em que o governo ia abrindo, a gente ia tendo a volta das instituições democráticas, os militares estavam perdendo a sua força. Quando o presidente Geisel ele começa com essa abertura política, ele começa a tomar medidas importantes que vão dar base para o processo de redemocratização. Mas o próprio presidente Geisel era o presidente de idas e vindas. À medida em que ele estava começando a abertura política, estava entendendo a necessidade do povo participar efetivamente do desenvolvimento do futuro do próprio país, ele, ao mesmo tempo que ele avançava, ele recuava e ficava nessa gangorra. Vou dar um exemplo para você entender. Em 1977, ele começou a perceber que os militares estavam perdendo muita força dentro do próprio país, né? E aí ele lança os chamados pacotes de abril, em que ele mostra a sua face autoritária. E aí ele começa a mostrar que essa abertura política ela é de avanço e recuos. Nesses pacotes de abril, ele mostra que os militares ainda detinham o poder. Eles criam, nesse momento que eles criam os chamados senadores biônicos, né? Eles estendem o mandato de presidente da República e por aí vai. Mas em 1978, por exemplo, a gente tem a revogação do ato institucional número 5, né? Que foi um ato institucional extremamente importante para a ditadura, para o próprio regime militar e para as próprias diretrizes do governo militar e até mesmo do país.
porque é nesse momento que a gente tem uma maior censura, o fortalecimento do poder executivo, o fechamento do poder das casas legislativas, a suspensão de habeas corpus para presos políticos. Então, quer dizer, quando se revoga isso, mostra que a abertura política estava acontecendo e que os militares, o próprio povo, estava fazendo esses militares perderem a força. Porque ao longo do tempo, o próprio Geisel foi, como é que eu posso dizer, liberando eleições para que o povo pudesse escolher, eleições diretas. Não foi de uma hora para outra, volto a repetir. O último presidente militar, que é o presidente Figueiredo, que assume ali em 1979 e fica até 1985. Durante o governo de Figueiredo, aí a abertura política tomou uma forma maior. Você tem uma abertura maior. É nesse momento que a gente tem, por exemplo, a lei da anistia, que tem até uma música, a música da Elis Regina, né, o Bêbado e a Equilibrista, que é do Aldir Blanc, do João Bosco, e quem interpreta é a Elis Regina, que mostra, né, a volta do irmão do Enfio com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Eu não vou cantar aqui porque eu canto mal pra caramba, mas esse é um dos trechos da música. Essa anistia, ela permitiu a volta dos chamados presos políticos. Todos eles? Não. Ela não permitia a volta dos considerados terroristas, né? Isso aí, eu botei as aspas, porque isso é um pensamento dos militares. Muitos historiadores falam que são guerrilheiros, e a gente tem toda uma discussão dentro da historiografia. Para quem não sabe, historiografia é o estudo da história. Tá? É como você escreve a história, melhor dizendo. Esses guerrilheiros, aqueles que participaram de guerrilha, tanto rural quanto urbana, chamados terroristas pelos militares, eles não tiveram, a anistia não foi alcançada para eles. Porém, a anistia, mostrando essa força ainda dos militares, a anistia ela tinha uma via de mão dupla. Ela perdoou a anistia, né? Ela perdoou os presos políticos, exceto esses que eu falei, e também aqueles que cometeram tortura. Foi um avanço, tivemos um recuo, mas isso continuou ao longo do tempo. Essa abertura política continuou ao longo do tempo. 1982, a gente tem a volta da eleição direta para governador. E é nesse momento que os militares mostram que eles perderam literalmente a sua força. Eles perderam a sua força porque em São Paulo, Franco Montoro é eleito, do MDB. E mostrando o MDB, que era na ditadura militar a oposição consentida, quando ainda se tinha o bipartidarismo. E é nesse governo do Figueiredo que a gente tem a volta do pluripartidarismo. E aí a gente tem a criação do PT, a gente tem a criação do PTB, o próprio partido do governo militar, que é oriundos da Arena, que era o PFL, enfim, você tem o surgimento de vários partidos políticos nesse momento. E aí você tem a eleição direta para governador, e ao longo do tempo, e aí tem essa abertura política, o processo de redemocratização estava tomando uma forma muito grande, e um deputado chamado Dante de Oliveira propôs uma emenda no Congresso. Uma emenda em que ele pede a volta de eleições diretas para presidente. E a emenda Dante de Oliveira gerou uma série de manifestações pelo Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foi na Cinelândia, sendo a cidade. Lá em São Paulo, salvo engano, foi no Vale do Anhangabaú. Não só Rio e São Paulo, mas em Minas, no Nordeste, com a participação de diversos famosos, como Fafá de Belém, jogadores de futebol, Sócrates, Casagrande, Osmar Santos, que era um narrador de futebol, políticos influentes, próprio Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso, enfim, eles participaram e pediam, o povo clamava a volta de eleições diretas para presidente da República. Foram manifestações que tinham 1 milhão de pessoas, manifestações enormes. Mas a emenda acabou não passando. Mas isso gerou um fruto importante. Eleições indiretas para presidente da República. E em 1985, o presidente eleito é Tancredo Neves. Um homem que participou ativamente da política brasileira desde a década de 40, 50. Foi ministro do segundo governo de Vargas, foi o primeiro ministro do Brasil quando o Brasil passou por um regime parlamentarista lá em 1962,
foi atuante no regime militar, lutando contra o regime militar, e foi um dos grandes nomes das diretas já, e ele foi eleito indiretamente pelo Congresso. Ele não assume a presidência, porque no dia 21 de abril de 1985, ele acaba morrendo vítima de uma diverticulite em São Paulo. Quem assume é o vice, José Sarney. O José Sarney, assim, a importância do presidente Sarney para a redemocratização do Brasil foi a nova Constituição que está vigente até hoje, que é a Constituição de 1988, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, que foi uma Constituição que era totalmente diferente das outras. Ela substitui a Constituição de 1967, que para muitos era outorgada, para outros era semi-outorgada, enfim, fica a discussão. Mas a Constituição de 1988, ela foi extremamente importante, porque ela trouxe no seu corpo de artigos, primeiro, ela trouxe instrumentos que visavam, que tinham como objetivo que nunca mais o regime militar, ou a maneira que se deu o regime militar, pudesse acontecer de novo no Brasil. Ele trouxe um rol de direitos e garantias fundamentais em seu artigo 5º, né? O artigo 5º, para se ter uma ideia, ele tem 78 incisos. E ali você tem direitos e garantias fundamentais, e você tem diversos pontos importantes que garantem, por exemplo, aí, para quem não sabe, eu também faço faculdade de Direito, até falei já no vídeo, mostra, por exemplo, princípios constitucionais do processo. Dá um exemplo aqui bem rápido. O princípio princípio da presunção da inocência, em que você é considerado inocente até o trânsito em julgado. O que é isso? Até não ter mais recurso dentro do processo. Você tem também o Brasil nas suas relações internacionais, no seu artigo 4º. Você tem os objetivos do Brasil. Você tem também as características, os princípios do Brasil, entre eles o pluralismo político, a defesa das pessoas de um modo geral. Ou seja, essa Constituição, ela trouxe garantias importantes para os indivíduos, para as pessoas que nunca teve todas essas garantias. Os próprios índios, a própria elaboração da Constituição foi um acontecimento importante. Vários índios foram a Brasília. Teve um índio que pintou o seu rosto, um vídeo emblemático, ele pinta o seu rosto na Casa Legislativa, pedindo esse direito aos índios. Ou seja, é uma Constituição totalmente nova, que gerava esses direitos e garantias fundamentais aos indivíduos, entre outros pontos importantes. O auge da redemocratização, a efetivação dela foi em 1989, quando a gente tem a primeira eleição direta para presidente da República, depois de anos e anos sem ter. Gerações e gerações não conseguiram votar, mas em 89 elas acabam tendo essa chance de votar. E aí muitos se candidataram a presidente, até mesmo Silvio Santos, o homem do baú, senhoras e senhores, se candidatou a presidente da República. Ele, Leonel Brizola, Fernando Collor de Mello, Lula, Gabeira, Fernando Gabeira, para quem não conhece, entre outros nomes, Paulo Maluf, entre outros nomes importantes. Quem foi para o segundo turno foi Lula e Collor. E aí tem toda uma contestação de um debate que acabou acontecendo, que a Globo promoveu, de um debate em que foi um debate editado, hoje os debates são ao vivo, e que tem um debate em que se viu depois disso, depois de muitos anos, que ficou mais tempo de fala para o Collor do que para o Lula. Né? E segundo a Globo, isso foi a inexperiência, que eles nunca haviam promovido um debate, e aí tem toda essa história do debate na Globo, do segundo turno, né? Que foi apresentado pela Marília Gabriela, por exemplo. E quem acaba sendo eleito é o presidente Fernando Collor de Mello. E aí você tem uma renovação, e aí você tem a consolidação desse processo de redemocratização do país. Para mostrar que o povo tinha a sua força e que a democracia estava em voga, esse mesmo presidente que foi eleito, ele foi derrubado por pressão, basicamente não só por questões políticas, mas também pela pressão popular.
uma série de escândalos acabam por atordoar o governo Collor, escândalos de corrupção envolvendo o tesoureiro da campanha, Paulo César Farias, o PC Farias, e o próprio Collor, num comunicado, tudo isso também tem relação com o irmão dele, Pedro Collor, que faz as denúncias na revista Veja, lá naquela época. Não só ele, aí você tem vários esquemas que são descobertos nesse momento, questão de corrupção e tudo mais. E o Collor, achando que vai ter o apoio popular, pede para que todos saiam de preto nas ruas. Que acaba acontecendo totalmente ao contrário. O povo pinta o rosto de verde e amarelo e a gente tem o surgimento dos caras pintadas que pedem o impeachment do presidente Collor. Antes disso tudo acontecer, antes do impeachment mesmo acontecer, ele sofreu o impeachment mesmo, depois, né? O presidente Collor acaba renunciando à presidência da República e depois sofre o impeachment. E assim a gente tem a consolidação do processo de redemocratização do Brasil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda, volto a repetir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, compartilha nas suas redes sociais, dá o joinha, dá o like, ajuda aí o canal Contando História. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tô de volta, bigodinho fininho, cabelinho na régua. E é isso. Até uma próxima. Valeu!